Muito bem, pessoal. Depois de um tempo sem apresentar novos vídeos, eu apareço agora com esse problema que me foi proposto por um aluno. De como construir essa figura que está aparecendo aí na tela. Você tem um quadrado e dentro desse quadrado você precisa desenhar essas duas circunferências que são tangentes a esses quartos de circunferência com o raio igual ao lado do quadrado. Eu vou construir essas circunferências baseado aqui no raio. Tá? Eu vou tentar descobrir onde é que eu vou ter o centro da circunferência e o raio, qual vai ser o raio, dependendo do raio maior, que é o lado do quadrado. Então, daqui, vou começar com um círculo maior, a circunferência maior, eu vou puxar esses dois segmentos. Aqui eu tenho um raio e nesse outro lugar aqui eu tenho o raio maior. Então, até chegar aqui o centro da circunferência, eu tenho um triângulo. Esse tamanho aqui é R grande menos R pequeno. Esse tamanho aqui é R pequeno. E esse triângulo deve ser retângulo aqui. Certo? E esse outro lado aqui, pela simetria da figura, deve ser R sobre 2. Então, aplicamos o velho Pitágoras. Eu vou ter R menos R ao quadrado. Isso deve ser igual a Rzinho ao quadrado mais R2 sobre 4. Abrindo isso aqui, vou ficar com R2 menos 2RR mais Rzinho ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais R grande ao quadrado sobre 4. Daqui a gente pode dizer tem 3R2 sobre 4 dá 2RR, o que significa Rzinho igual a 3R sobre 8. Então aqui você tem 3R sobre 8. Tá. E esse outro aqui, eu tenho R grande menos R, isso passa a ser 5R sobre 8. Tá certo? Então vamos guardar essas informações e eu vou trabalhar agora na circunferência pequena. Muito bem. E para a circunferência pequena, nós vamos agir da seguinte jeito. Eu vou tomar aqui, eu vou querer descobrir a que distância eu tenho esse centro. E então eu vou usar essas distâncias e mais essa informação aqui. Tá, então, aqui eu tenho um raiozinho. Essa distância do ponto, do centro da circunferência até o canto inferior direito deve ser R grande menos R. A distância do centro até o canto inferior esquerdo aqui deve ser R grande mais Rzinho. E aqui eu formo dois triângulos retângulos, tá, com essa altura aqui que eu vou chamar de X. Então, eu tenho
o primeiro triângulo retângulo aqui, com catetos R mais R, X, e aqui eu tenho R menos R. E o segundo triângulo retângulo aqui, eu tenho Rzinho, R menos R e X. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras aos dois triângulos, no triângulo esquerdo eu vou ter R mais R ao quadrado igual a X ao quadrado mais R menos R ao quadrado. No triângulo da direita, eu vou ter R menos R ao quadrado, X ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Tá? Então, dessas duas coisas aqui, eu devo ter, isolando o x ao quadrado em cada uma, né? Então eu vou ter R mais R ao quadrado menos R menos R ao quadrado. Isso deve ser igual a R menos R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Ou seja, abrindo aqui os produtos notáveis, né, o R grande ao quadrado vai cancelar com R grande ao quadrado, tá? Daqui. O Rzinho ao quadrado vai cancelar com Rzinho ao quadrado, de maneira que desse lado aqui vai ficar só 4RR. Do outro lado, o Rzinho ao quadrado vai cancelar com Rzinho ao quadrado, e eu vou ficar com R2 menos 2RR. Portanto, 6RR deve ser igual a R2, e daí eu tiro Rzinho como sendo R grande sobre 6. Ok? Então, isso aqui é 1/6 de R. Aqui essa distância até o centro vai ser 7 sobre 6. E essa distância aqui até o centro vai ser, tá, eu vou ter 5R grande sobre 6. Ok? Então, muito bem. Vou abrir aqui o GeoGebra para a gente começar a construir. Muito bem. Então, eu vou precisar de um polígono regular de 4 lados. Vou precisar de um arco circular, um com um centro no canto inferior direito, e outro arco circular com canto com centro no canto inferior esquerdo. Opa. Marcar aqui. Então, a circunferência maior, eu tenho a informação sobre o raio. O raio vai ser 3/8 do raio maior. Como é que eu vou conseguir isso aqui? Bom, primeiro encontrando ponto médio do lado, ponto médio do outro lado,
E agora o ponto médio entre esses dois pontos. Então aqui eu tenho 1/2 de R, né, a distância de cima até embaixo. Vou pegar o ponto médio entre esses dois. Aqui eu tenho 1/4 de R, e agora eu vou pegar o ponto médio entre o último e o do lado. Esse é o centro da nossa circunferência. Está uma distância 5R sobre 8 de cima e uma distância 3R sobre 8 de baixo. E agora é só construir a circunferência. O centro deve estar aqui e deve passar pelo ponto médio aqui do lado embaixo. Para outra circunferência, então, eu vou traçar aqui uma semi-reta com origem nesse canto. Uma semi-reta qualquer. Agora vamos traçar aqui umas circunferências só para dividir isso não. Pronto, dividi aqui semi-reta aqui. Eu arrumei 3 segmentos de mesmo tamanho. Agora vou novamente outra semi-reta. Saiu aqui uma coisa que eu não queria. Semi-reta passando por esse ponto e esse outro ponto aqui. E agora, reta paralela. Uma reta paralela à semi-reta desenhada aqui e passando pela interseção. Deixa eu tornar mais visível. Eu quero a interseção entre esse segmento e essa reta. Ah, que droga. Pronto. A distância entre este ponto aqui e este ponto aqui é então 1/3 de R. Tá? E eu vou precisar de 2 raios, um com tamanho 7R sobre 6 e outro com tamanho 5R sobre 6. Então, dividindo esse segmento aqui na metade, eu tenho agora um segmento de tamanho R sobre 6. Tá. Vou tomar aqui ainda uma semi-reta aqui, só para eu saber onde é que eu vou ter a outra o outro ponto. Agora é só pegar a ferramenta compasso. Você seleciona o tamanho do raio que você quer. E agora o centro da circunferência. Pronto, eu tenho uma circunferência agora com raio 7R sobre 6. Repetir o mesmo procedimento. E agora eu marquei uma circunferência de raio 5R sobre 6. Encontrei a interseção entre essas duas circunferências agora, que eu vou realçar aqui. É o centro da minha circunferência.
Então, basta traçar agora uma perpendicular ao lado que passe por esse ponto. Então, eu vou ter uma perpendicular ao lado, passando pelo ponto. E aí eu encontro esse ponto de tangência. Tá? Tudo que eu preciso agora realçar aqui essa reta com essa. É uma circunferência que tem centro no ponto encontrado, tá? E que passe por esse pontinho aqui. Então, eu vou passar. Pronto. E aí está construída a figura. Basta agora apagar os outros objetos, né? Escondê-los, para que você tenha a figura em questão, ok?